Bem-vindo a este espaço de entrevista que hoje tem como convidado o general na reserva Mariano de Araújo Matsinha. General Mariano Matsinha é bem-vindo aqui à família Mídia Mais. Quem é Mariano Matsinha? Bom, eu sou filho de Josias Metelice Matsinha e de Francisca de Araújo Lobo. O meu pai foi formado na Manhissa, na escola de professores da Alvor, que formavam professor do ensino rudimentar. Depois da sua formação, ele é transferido para a província de Tete, naquela altura distrito, ou coisa que vai. Então vai para Tete e deixa a mulher com 3 filhos. Na Manhissa. Em Mauela, porque era de Mauela. Em Mauela, província de Gaza. Então ele pede ao governo português para custear a ida da mulher para Tete, onde ela se encontrava. O governo português recusa. Perante esse recuso, como ele não tinha meios, então apanhou a minha mãe. Em Tete. Ficou com a minha mãe, sim, em Tete já. Então, ele, quando chega a Tete, é colocado em Casula, posto administrativo de Casula. Posto administrativo de Casula, naquela altura, pertencia ao hoje distrito da Macanga. O distrito da Macanga era uma coisa enorme. Fazia fronteira com Tete e depois, ao norte, fazia fronteira com a Zâmbia, Malawi. Malawi, sim. Então, eu nasço, portanto, em Casula. Em que ano é que nasce, Mariano Matsinha? Nasço em 29 de setembro de 1937. E onde é que passa a infância? Bom, deixa-me avançar. Passo mesmo em Casula, não é? E quando chega a idade escolar, então, como o meu pai era professor do ensino rudimentar, então eu frequento o ensino rudimentar, que tinha apenas 3 classes, primeira, segunda, terceira classe. Eu faço, portanto, essas 3 classes. Meu pai, então, pensa em enviar-me para a escola primária. Na província de Tete havia apenas uma escola primária, para toda a província. E para matricular-me no ensino primário, ele tinha que ser assimilado. Assimilou-se. Depois da assimilação, então matricula-me na província de Tete. Na província, na capital da província, portanto, Tete, na cidade de Tete. Na escola primária, que era chamada Escola Batista Coelho. Hoje chama-se 3 de fevereiro. Como eu tinha a terceira classe rudimentar, equivalia à segunda classe elementar. Então, eu vou lá e matriculo-me na terceira classe portanto, do ensino primário. Faço a terceira classe, faço a terceira classe, depois a 4ª classe. E pronto. Daí, o meu pai não tinha meios, porque naquela altura o ensino secundário existia apenas na Beira e em Lourenço Marques. Todo Moçambique. Apenas Beira e Lourenço Marques. Aqueles que tivessem meios mandavam os filhos para a Beira ou então para Lourenço Marques. O meu pai não tinha esses meios. A minha mãe tinha familiares na Rodésia, ou em Zimbábue. Então pensou-se em enviar-me para a Rodésia para continuar os meus estudos.
E chegou a ir a Rodésia? Não. Havia um tio meu, que era também do Sul, não é? Que diz, olha, você tem um filho a trabalhar em Lourenço Marques. Em vez de mandar para Rodésia, por que não manda para Lourenço Marques? Eu agora estou sendo transferido, também era professor. Estou sendo transferido para Lourenço Marques, eu levo o miúdo para lá. E meu pai aceitou. Portanto, eu saio com a mulher dessa minha tia, né? E saio de teto com a minha tia, apanhei comboio pela primeira vez, de Moatiz à Beira, e apanhei navio pela primeira vez, da Beira a Inhambane, para onde ia a minha tia. Então, eu tinha instruções de como ir para Mauela. O meu pai disse, olha, antes de ir para Lourenço Marques, vá para Mauela conhecer o meu irmão, o meu único irmão, que se encontra em Mauela. Então, em Mauela, em Machixe, né? Apanho um gonhamo, os machimos um gonhamo. Então, a viagem do gonhamo, que foi uma tortura muito grande, né? Quanto dias levou a viagem? Ah, levou uma noite. Uma noite só. Chegamos de madrugada. Por que foi uma tortura? Porque não podia conversar com ninguém. As pessoas falavam comigo em Xangana, ou sei lá, em Xitso, ou coisa que vai. Apesar de ser filho de um Xangana, não chegou a aprender Xangana? Não aprendi Xangana, não. Falava a língua da minha mãe, que era Nhungwe, não é? Mas mesmo assim, viajamos. Você de onde é? Ah, Mgongongo, epa, lá de teto, é Mgongongo. Então compreenderam? E viajamos assim até Mauela. Em Mauela, disseram para perguntar por Mfundis. Eu não sabia o que era Mfundis. Pensei que Mfundis fosse... Não, perguntei, mas o que era Mfundis, né? Mfundis é professor, sim. É professor, mas também a nível da região designa-se Mfundis a um pastor. Ah, pastor. Ah, desculpa, não me disseram que era professor. Disseram-me que era pastor. Pastor, exatamente. Eu pensei que fosse pastor de gado. De gado. Até porque eu nunca tinha ouvido falar disso, não é? Que houvesse que os pastores fossem pastores. E quem era o pastor? Era o seu tio, irmão do seu pai? Não. Então ele leva-me da loja onde eu desci para a casa do meu tio, que era evangelista. Era evangelista. E então, eu fiquei muito aborrecido, porque eu carregava a mala sozinho, a pé, etc. Ela andava de burro, ela estava de burro. Eu disse, pastor, está a abusar, é? Tipo, nem me apoia. Mas mais tarde viu que eu estava muito aflito. Então ele pegou na minha mala e meteu no coisa, em cima do burro e fomos até a casa do meu tio. Então eu perguntei ao meu tio, este pastor é pastor de gado? Que disse, não, aquele é meu chefe. Não é pastor de gado, não. É da igreja. Eu sou evangelista, eu sou subalterno. Ele é o meu chefe aqui, assim. Eu comecei a conhecer essa situação. Então, Mauela foi, digamos, um ponto de passagem a caminho de Lourenço Marques. Lourenço Marques. Quanto tempo leva a chegar a Lourenço Marques? Bom, eu fiquei 3 meses em Mauela. E ao fim de 3 meses, quando chega a Lourenço Marques, o que faz? E depois, não. Eu tinha de ir para Denguela encontrar-me com um primo meu, filho do tal meu tio. Portanto, viajamos de burro, de Mauela até Manjacás. De Manjacás apanho um autocarro até Denguela. Em Denguela, disseram que, olha, na paragem final de Denguela, mesmo ao lado é casa do Régulo. Você chega ao Régulo e diz assim, olha, eu vou à casa do senhor Velemo, que era o meu tio. E ele vai mandar chamar alguém lá da casa do Velemo.
Então fiquei em casa do Rego algum tempo, 1 hora de tempo, coisa assim. E depois veio o meu primo, que eu já o conhecia de Tete. O meu primo foi antigo combatente também, até foi o primeiro chefe da Segurança e Defesa do Exército. Mas foi expulso da Tanzânia por causa da situação que eu referi, das dificuldades que a Frelimo teve depois do Congresso. Então, tem noção que ficámos 1 semana em Estengueira, e de Estengueira, então, apanhámos autocarro até Lourenço Marques. Estrada, terra batida, uma picada. Mas antes de chegar a Lourenço Marques, teve de fazer algum percurso através de burro. Esse burro, como é que era usado? Alugavam? Não, era burro do meu tio. E então... Uma vez em Lourenço Marques? E chega a Lourenço Marques, engraçado, em Lourenço Marques, a paragem em que nós descemos é perto de Agancan, não é? Naturalmente, em Tete, quando escrevia Lourenço Marques, era uma cigarra de vidro, tudo bonito, etc. Então, quando descemos em Agancan, eu perguntei ao meu primo, ouve lá, quando é que chegamos a Lourenço Marques? Não, já estamos a Lourenço Marques. Mas, esse prédio de vidro, onde está? Não, Lourenço Marques é assim. E saímos a pé até Chamancuro, onde vivia o meu irmão. Então, aí tive que fazer uma opção. Ir para o liceu ou para a escola industrial. Naquela altura havia muita discriminação. E dizia-se mesmo, você faz curso do liceu, não vai arranjar emprego. Que não dá emprego a um preto com esse curso. É preciso ver um curso em que, sem ter emprego, posso ser um autoempregador. Então decidi ir para a escola industrial. Para frequentar o nível básico ou médio? Como? Na escola industrial, vai frequentar o nível básico ou médio? Não. Primeiro é aquele curso básico, né? São 5 anos curso básico. E então fiz o exame de admissão, era preciso fazer exame de admissão. Depois do exame de admissão, então frequentei o curso de serralheiro mecânico. 5 anos. Depois de 5 anos, arranjei um emprego aí precário. É interessante. Os meus colegas ganhavam 3.200 escudos. Nessa altura? E eu, por ser preto, ganhava 1.000 escudos. Os seus colegas brancos? Brancos. Tinham 3.200. E eu, 1.000 escudos. E faziam o mesmo trabalho? Absolutamente, mesmo curso, mesmo trabalho. Quanto tempo dura esta situação? Bom, eu depois tive um acidente que me atingiu a unha, né? E então abandonei e fui para os caminhos de ferro e consegui um emprego como servente. Também, mesmo com curso industrial feito? Com curso industrial feito. E como servente ia ganhar 1.000 escudos. Era servente na categoria, mas realmente era dactilógrafo. Portanto, trabalhei como dactilógrafo e matriculei num curso de superação na escola industrial, que era um curso que me permitiria ingressar no Instituto Industrial. Portanto, trabalhava e fazia isso, era um curso noturno. Portanto, trabalhei e fiz os 2 anos do
do ensino, desse curso de superação. Porque quinto ano industrial não equivalia a quinto ano dos liceus. Então era preciso fazer 2 anos de superação para se adquirir a categoria de quinto ano dos liceus e poder penetrar no Instituto Industrial. E como é que está a ida do Sr. Mariano Matsinha para a luta da libertação nacional? Vou chegar lá. Então, depois do curso de superação, faço exame de aptidão ao Instituto Industrial. Aqui em Moçambique não havia Instituto Industrial, só em Portugal. Então fiz exame e passei. Os portugueses naquela altura começavam a dar bolsa de estudo a pretos. Penso que é por causa da pressão que os africanos faziam nas Nações Unidas. Então os portugueses queriam demonstrar que eles também interessavam-se em educar o preto. Consegui a bolsa. Consegui o Mário Machungo, etc. Lourenço Mutaca. Então vou para Portugal em 60. E, aliás, é interessante porque naquela altura eles não davam bilhete de avião, é para o navio. Então eu fiz a conta. As aulas começavam em outubro naquela altura. Se fosse de barco, eu chegaria lá em novembro. Portanto, chegaria lá com um atraso muito grande. Então, organizámos um baile, angariou-se algum fundo que serviu para aumentar o bilhete de navio e comprar o bilhete de avião. Então, saí cá, cheguei a Lisboa. Quem me recebe a Lisboa foram os estudantes que estavam lá. Moçambicanos? Mas sobretudo moçambicanos. Lembras de alguns deles? Inês Comis, quem me recebeu. E no aeroporto, depois vou para a casa dele, depois de casa dele andamos à procura de alojamento para mim. Mas estava também Mário Machungo e Magno Augusto da Silva Nguana. Magno Augusto da Silva Nguana era o irmão mais velho do Teodato Nguana. Yeah. Então lá matriculei-me no Instituto Industrial. Então, um dia estive em casa do Comis, levamos para lá, depois conseguimos um alojamento, e, no mesmo dia, à noite, conseguimos um alojamento e passei por tal alojamento. Então, matriculo-me no Instituto Industrial e com o meu curso era para fazer, o que eu pensava fazer era engenharia civil. Tinha de fazer, portanto, 2 anos do Instituto Industrial. Fiz os tais 2 anos do Instituto Industrial e matriculei-me na Faculdade de Ciências de Lisboa. A conselho de alguns amigos meus que depois do curso industrial a pessoa poderia ir para o Instituto Superior Técnico, onde formam engenheiros. Mas disseram, olha, se você vai para o Instituto Superior Técnico, de certeza que vão te chumbar. E como você é bolseiro, isso é perigoso. Porque a minha bolsa só permitia apenas chumbar uma vez. Então, aí certamente que vão te chumbar. A não ser que seja um muito bom aluno mesmo. Então conseguiram ir para a Faculdade de Ciências de Lisboa. Fiz exame de aptidão na Faculdade de Ciência e passei com distinção. Quer dizer,
A distinção aí eram 12 valores. Quem tivesse 12 valores era dispensado da prova oral. Portanto, eu dispensei da prova oral. Mas naquela altura, nós já tínhamos recebido uma carta, todos os moçambicanos, uma carta de um movimento de libertação, que eu não sei quem era, que nos aconselhava a largar os nossos estudos e juntar-se à luta de libertação nacional. E seguiu esse conselho? Aí está. Todos nós conseguimos. Todos. Tentamos sair de Lisboa, tentamos sair de Portugal. Não conseguimos, porque tinham saído no ano anterior comigo o Joaquim Sano, Pascoal Mucumbi, mais um grande grupo de angolanos e cabo-verdianos, que abandonaram, também eram universitários, eram alunos do ensino superior, que conseguiram fugir para a França, etc. Nós tentámos, mas já a vigilância da PIDE era muito grande. Não conseguimos. Bom, só, eu não consigo, vamos estudar, depois a gente vai ver isso mais tarde. No entanto, nas Nações Unidas é uma grande campanha contra Portugal, de qualquer maneira. Portugal, então, convida os alunos das colônias para um almoço numa adega em Lisboa. E nós não sabíamos por que nos convidaram. Fomos lá, muito satisfeitos, sim senhor, numa adega, aquilo cheio de vinho e tudo mais. Estava lá o ministro do Ultramar, já não me recordo do nome. E, portanto, estávamos lá em festa, cantamos, tal. Fiquei muito admirado. Havia uma angolana branca que cantou em Chimbundo. É? Bom, nós moçambicanos, nós nem tínhamos ensaiado, nem sabíamos cantar. Cantávamos uma canção que se cantava muito no Centro Associativo dos Negros da colônia de Moçambique, aqui, não é? Jadzumar, etc, etc. Tudo desafinado, etc. Mas, bom, bater os palmas, sim senhor, bonito lá de Moçambique. Mas mais tarde começamos a pensar, olha lá, este almoço o que é? Depois anunciam, aqueles que quiserem passar férias em seus países, em suas províncias ultramarinas, o governo paga. O meu pai vivia no Zobwe. Zobwe é fronteira com Malawi. Como não conseguimos sair de Portugal da maneira como saíram o Mucumbi e o Chissano, então vou de férias, daí salto para o Malawi, pois caminho para Tanganyika. E assim se dá a sua entrada para a luta de libertação nacional. Exatamente. Em que ano é que isso acontece? Isso foi em 62. Portanto, a luta ainda não havia começado, começou em 64. Não, sim. Não, eu fui depois do primeiro congresso, portanto, estava no preparativo. Aproveito, portanto, essa boleia que o governo português nos dava. Mas estava tudo metido, não é? Para demonstrar ao mundo de que Portugal realmente interessava-se também por educar os colonos, os colonizados. Mesmo assim, aproveitei a boleia, vim de avião, vim a Beira, Tete. Fiquei um mês a visitar os meus pais. E depois dali, como estava meio na fronteira, fui atravessar a pé até a vila que ficava muito perto aí também, não é? Chamado Mwanza. Mas foi corta-mato, foi uma viagem muito difícil. Com a mala na cabeça, e da fronteira para lá, eu tinha de atravessar 2 riachos, mas muito fundos. E a ponte era um tronco.
E vai sozinho nesta jornada? Sozinho. Era um tronco. Apenas a ponte eram troncos. Então a pessoa tinha que ter um sentido. Com essa idade eu já não haveria de atravessar. É preciso sentido de equilíbrio muito grande. Sobretudo com a mala na cabeça. Então, atravessei a primeira ponte, disse, puxa, terrível, tive sorte. Caindo aí, ficava lá. Mas, bom, a partir de agora parece que não há nada. Passado algum tempo, mais uma outra ponte, que era também o tronco. Estava a equilibrar, etc. Atravessei o tronco, até chegar a Mwanza. Olha, em Mwanza eu tinha um problema muito grande. Não falava inglês e nem falava Chewa. Portanto, falava um bocadinho de inglês. Então perguntei onde ficava Bus Station, estação de autocarros. Ele disse, é lá, tal, etc, ok, sim senhor. Fui para lá, felizmente o transporte de Malau é constante, não é? Apanhei, portanto, o autocarro até Blantyre, até o local onde um tio meu, que foi pai da primeira-dama, o meu tio, da primeira-dama atual, foi o meu tio, que me indicou portanto, alguém que era da família e que me podia receber. Então eu chego lá, foi muito fácil apanhá-lo, porque era uma loja, ele era proprietário de uma loja. E permaneci lá todo setembro, outubro, novembro, dezembro, e só nos finais de janeiro é que prossigo para Tanganyika. E fui até o lago Nyassa, apanhei um barco, os malauianos tinham um barco que viajava até Tanganyika. Mas para trás tinha que ter um documento de viagem. E o documento de viagem era emitido pelo Malawi Congress Party, o partido que era muito simpático, que simpatizava muito com o movimento de libertação. Era uma espécie de uma guia de marcha? Uma guia de marcha. Do partido, não era do Estado. E então, apanho um barco até Tanganyika, chego a Tanzânia, um problema, Swahili, também não percebo. Inglês, nada. Mas apanhei um amigo durante a viagem. Ia-me balbuciando umas coisinhas com esse tal meu amigo. E viajamos juntos, chegamos a Tanganyika. Ele estava a caminho da Uganda. Tinha uma bolsa de estudo para a Universidade de Uganda. Então viajamos juntos até Mbeya. Mbeya permanecemos a noite toda, até de madrugada do dia seguinte. E logo de madrugada apanhamos autocarro para Dar es Salaam. Naquela altura, hoje, de Mbeya a Dar es Salaam, a estrada está asfaltada. Mas naquela altura era terra batida. Só imagina o tempo que se levava de Mbeya até Dar es Salaam. Quem que o recebe na Tanzânia? Em Dar es Salaam. Quando chego na estação de Dar es Salaam, diz-me um polícia. Diz, olha, eu quero saber onde fica o escritório da Frelimo. E o polícia, Frelimo? Sim. Não, eu não conheço Frelimo. Você não conhece Frelimo? Sim. Apanhei um susto muito grande. Vou para um lugar para uma organização... Mas antes de viajar havia estabelecido alguns contactos com a Frelimo na Tanzânia? Não. Malau? Não. Quer dizer, aquilo foi uma viagem de aventura? Sim, foi aventura. Eu tenho a impressão que, com a idade que eu tenho, não faria isso, não é? Mas naquela altura, jovem, 20 tal anos, 26 anos nessa altura. Então, meu amigo disse, olha, eu tenho um tio aqui que é funcionário
de funcionário do governo do Estado moçambicano, da Tanganica. Mas antes de chegar a Frelimo, terá passado por alguma formação política, algum movimento nacionalista? Não. Eu sou a vontade nacionalista que a pessoa tinha. Acabou. No Malau não chegou a pertencer, enquanto esteve no Malau, não chegou a pertencer a nenhum movimento? Não, é União Nacional Moçambique Independente, que se juntou a outros para formar a Frelimo. E muitos passaram por isso, quer dizer, alguns eram o Dinamo, os outros eram da Mano. Por exemplo, Joaquim Estado era da Dinamo, né? Mucumbi era da Dinamo, Chipande era da Mano, Raimundo Passuapa era da Mano, etc. Portanto, eu era da UNAMI. Né? Portanto, olha, vamos lá para a casa do meu tio, eu vou me hospedar lá, eu levo para a casa do meu tio, e amanhã de manhã vamos contactar a sede da TANU, Tanganyika African National Congress. E, bom, fomos para a casa do tio desse meu amigo que fiz pelo caminho, bem subidinho lá em casa, dormimos muito bem, matabichamos, logo no dia seguinte, e caminhamos para o escritório da TAN. E quando chegamos lá, o meu amigo falava inglês, vinha do Malau. Falava inglês, para ninguém falava inglês lá, senão só ele. E ele também não percebia nada de Swahili? Não se percebia nada de Swahili. E como é que se arranjam? Andar com gestos, para Frelimo, Frelimo, sim, olha, é mesmo lá ao fundo da estrada. Vão encontrar o Frelimo. Ah, ok, sim. Bom, despedimos do meu amigo, porque olha, já sabe, é só ir até o fundo e encontrar lá a tua organização. Camanhé, vi realmente frente do Estado de Moçambique, escrito, né? Entro e eu digo, pai, eu sou refugiado. Era refugiado, sim. Ok, está bem. Mandou-me aguardar algum tempo, depois chamou o indivíduo da segurança para me interrogar. Esse indivíduo da segurança falava Nhanja ou então Swahili. Para nos comunicar foi um problema muito sério. Eu estava realmente muito... Eu conhecia pessoas na Frelimo, era o Silveiro Nungo e era o Felipe Magaia, não é? Felipe Magaia. E não falava, as pessoas não falavam português, falavam Swahili. Fizeram o interrogatório que fizeram, sim senhor, ficaram satisfeitos. E enviaram... Quanto tempo dura o interrogatório? Levou 1 hora. 1 hora de tempo. E passado do interrogatório, é enviado para onde? Detalhes, etc. Depois daí levaram para o campo de refugiados. Bom, os tanganiquenses chamavam de campo de refugiados. Para nós não era campo de refugiados. Era um campo nosso de nacionalistas, né? E então enviaram para o campo, que era uma residência. E eu perguntei, mas vamos lá, Felipe Magaia foi para treino militar? Ah, sim. Já o conhecia? Já o conhecia, sim, foi para treino militar. E o Silveiro Nungo, foi para uma província aí da Tanganyika para uma conferência. Bom, fiquei sem saber por mais. Quanto tempo é que fica neste campo, neste chamado campo de reeducação, perdão, de refugiados? Quem, eu? Sim.
Fico uns meses. Uns meses. E depois desses meses, vai para onde? Não, depois desse campo de refugiados, aparece Marcelo dos Santos, conheço Marcelo dos Santos. Depois aparece o Eduardo Mondlane. Eu já tinha ouvido falar de Eduardo Mondlane há muito tempo. E conheci a esposa de Eduardo Mondlane quando ela passa por Lisboa. Está aqui a mulher do Eduardo Mondlane. Sim, senhor, fomos ver. Estava ainda com o primeiro filho, o Eduardo. Chamava Eduardo. Mas nunca tinha visto Eduardo Mondlane. Embora a gente dissesse, epá, há um moçambicano que é doutor nos Estados Unidos. E para nós, doutor, sim. A gente sempre considerou Eduardo Mondlane como líder para libertar o Moçambique. Mas depois ele chega da ação, porque depois do Congresso, ele esteve presidente do Congresso. Ele regressou aos Estados Unidos para concluir o contrato que ele tinha nos Estados Unidos. Depois de conclusão do contrato, é que ele regressa definitivamente para a Tanzânia. Em Tanzânia, então, conheci Eduardo Mondlane, etc. E o Comitê Central reúne-se, mas o Comitê Central estava desfalcado. O Comitê Central tinha 60 pessoas, mas estava desfalcado. Sobretudo os dirigentes que tinham sido expulsos da Tanganica. Nomeadamente, secretário-geral, uma bunda, e o vice-secretário-geral, que é o Gumano. E o secretário para a Segurança e Defesa, que era o meu primo João Munguambe. E mais outros foram expulsos da Tanganica. Então houve um desfalque no Comitê Central. Reuniram-se e cooptaram-me a mim como membro do Comitê Central. E quem me informa desta coopção foi Marcelino dos Santos. Foi Mariano, assim você foi cooptado para membro do Comitê Central. O quê? Eu membro do Comitê Central? Sim, sim. Eu considerava miúdo, né? 26 anos. Eu pensava para ser dirigente, tinha até pelo menos 40 anos, coisa assim. Bom, senti-me orgulhoso, mas ao mesmo tempo senti-me realmente muito embaraçado. Orgulhoso por ter sido escolhido. Embaraçado, porque sentia-me incapaz de assumir o papel de um membro da direção de um movimento de libertação. E o dia a dia que se seguiu provou que era incapaz de facto? Bom, dia a dia, quer dizer, todo dia a gente aprende, não é? Até hoje a gente está sempre a aprender. Mas sentia mais à vontade, não é? A gente estudava os assuntos previamente, discutiam, e se precisava de uma criatividade individual para apresentar ideias de como resolver os problemas que eram apresentados. Quando fiquei membro do Comitê Central, então transferiram-me para a casa dos dirigentes da Frelimo. Então saí do tal campo de refugiados para um campo de dirigentes da Frelimo, que era uma casa grande, onde estavam Marcelino dos Santos, o Joaquim Chissano, etc. O Macumbi. E pronto, aí já tinha cama. No centro de educação não tinha cama, era esteira, não é? Mas aí já tinha cama, a gente se sentia mais confortável. E tínhamos uma viatura que nos levava sempre ao escritório e durante as nossas diligências na cidade. Portanto, quando começa a luta armada de libertação nacional, qual foi o papel que foi atribuído ao senhor Mariano? Eu era da direção já, não é? Da direção, nome da direção. Era do Comitê Central.
Portanto, treinei militarmente a guerrilha. Onde é que treina? É na Xingué. É na Xingué. Uhum. Treinei, depois fui fazer um curso na União Soviética, etc. Mas sempre não era guerrilheiro, aquele indivíduo que tem armas, tal, não. Era da direção. Portanto, da direção, o que fazíamos? Nós íamos para o interior. E, sobretudo, passei a ir para o interior quando me deram a função de secretário para organização no interior. Porque nós organizávamos no exterior também. Então, o responsável para a direção, para a organização, fazia organização no exterior e no interior. Aí dividiram. O Coronel Marcelino Santos, que era secretário para Relações Exteriores, passou também a assumir as funções de organização para organização no exterior. E eu fiquei com o interior. Quais são as memórias, em breves palavras, quais são as memórias que guarda dos 10 anos da luta armada de libertação nacional? São muitas. São muitas. Estive algumas vezes em Cabo Delgado. Na frente de combate? Mas não, a gente ia lá para fiscalizar, não ia lá para combater. Chegou a estar envolvido em algum combate? Não, a gente não ia para combater, ia para fiscalizar. Sobretudo a questão logística e a questão da guerra mesmo, né? Como que a guerra estava sendo levada a cabo, etc. Mas a primeira vez que eu entrei para o interior foi para o Nhaça. E foi uma viagem extremamente difícil. Era a primeira vez que eu ia para o interior. Marchas longas. Imagina, no primeiro dia, começámos a marcha às 8 horas da noite, 20 horas, e só terminávamos às 7h30 da manhã, toda a noite a andar. E só podia andar de noite? Como? Por questão de segurança, só podia andar de noite? Não. De dia também, né? De dia também. Porque chegamos às 7h30, descansamos 1 hora de tempo e aí retomamos a marcha. E nós íamos muito bem carregados. Uma bota extra, cobertor, alguma ração de combate, armamento, pistola simples e pistola metralhadora, 2 granadas aqui no bolso, que me impressionava muito. Eu vi a granada arrebentar aqui no bolso. Não tinha medo que podia estourar e acabar consigo? Fazer o quê? Medo tinha, quer dizer, mas não havia hipótese. Tinha de fazer, não é? Mas mentalmente dizia, pô, isto é capaz de arrebentar por si. Até pensava que aquilo podia arrebentar por si. Mas durante a caminhada, primeiro troquei as minhas botas com sandálias. Havia alguém que tinha sandálias, o Tazama, tinha sandálias, tinha sandálias. Então, entreguei as minhas botas e troquei por sandálias. Porque as botas são pesadas, não é? É a primeira vez a andar não era brincadeira. E alguns camaradas queriam granadas, então entreguei logo as granadas. E fui dando as coisas, a bota de reserva também aí ofereciam a um camarada lá do interior, que tinha mais dificuldade que nós, vínhamos do exterior. E foi em setembro, não é? Quer dizer, não havia sombra, não havia nada, né? Queimadas, não sei o que mais. Felizmente tinha ser muita água, muitos riachos. Portanto, tínhamos sede, sim senhor, porque de um riacho para o outro era uma boa caminhada, né?
Há algum episódio durante a guerra que terá passado que não gostava nunca de recordar? Foi a morte de Magaia, né? Filipe Samuel Magaia. Yeah. Ele não foi morto pelo inimigo português. Quem foi que matou? Um dos guerrilheiros nossos, não sei se infiltrado ou não. Quem era? É um tal Magaia. Ah, é irmão dele, quase. Da Matola. Mesmo apelido. Matola. Matola, então Matola. Yeah. Não sei qual é o primeiro nome. Qual foi a razão? Não, estávamos de regresso para Tanganica e então, porque nós, como estávamos organizados, havia um grupo de reconhecimento, havia um grupo de choque, havia a direção e os guerrilheiros, portanto, simples. Então houve um emperramento por causa de um riacho. Então Magaia disse, ó lá, por que estão parados? Ele sai, vai ver o que é que se passava. Então, quando chega lá, a gente ouve um estalido. Mas não nos preocupou muito aquele estalido, porque era normal naquela altura haver estalidos. Alguém, quer dizer, premia o gatilho e dava um tiro e para nós, é normal. Mas mais tarde começou a dizer, epa, Magaia foi atingido. Ah, sim. Vamos lá ver, Magaia está atingido, é verdade. Inventamos aí uma maca, não é? Com ramos, não sei o que mais, etc. E carregamos para a base seguinte. Ainda em vida. Ainda em vida. Chegamos à base, esteve lá, fez o primeiro curativo. Tínhamos um enfermeiro, que até era o de Jacama. Afonso de Jacama? Não, foi de Jacama. A coincidência da polícia. Samuel de Jacama. Samuel de Jacama. Yeah. E então ele fez o primeiro penso. E quando chegamos a essa base, lá para o meio-dia e um quarto, coisa assim, faz o segundo penso. Mas quando tira a ligadura, dá um jato de sangue. Ele, como enfermeiro, sabia que aí não havia hipótese. O Matola chegou a justificar a razão do acto? Quer dizer, foi acidente. Mas quando nós chegamos a Tanganica, entregamos a polícia para investigar, a polícia tanzaniana. E quais foram as conclusões da polícia tanzaniana? A conclusão da polícia não foi nenhuma, porque nós não conhecíamos muito bem os procedimentos. Nós devíamos apresentar uma queixa. Nós não apresentámos queixa formal. Só dissemos, está aqui o homem que disparou, barato. Então, os tanzanianos, não sei se investigaram ou não, para soltar o homem. E quando ele é solto? Quando ele solta, ele foi logo para o Quênia. E ele faleceu no Quênia. Doente? Deve ser doença, assim. Em consequência, não se chegou a desvendar a razão real da morte? Não, ele dizia que era acidente. Acidente. Simples Isso acidente. é que ficou. Yeah, isso ficou. Termina a Luta Armada de Libertação Nacional, Mariano Matsinha integra o governo de transição. Queira recordar breves momentos deste período. Foi um problema muito sério. Porque participei nos 12 encontros de negociação com os portugueses. O primeiro foi em junho de 74, em Ressaca. E a delegação era dirigida por Mário Soares, que nessa altura era ministro do Negócios Estrangeiros do governo de transição, do governo português. E nós apresentamos a nossa posição, que estávamos a lutar para a independência de Moçambique. Então os portugueses propõem que se faça um referendo O que a Frelimo não para citou. saber se
se o povo moçambicano quer independência ou não. Isso é uma brincadeira. A gente está a lutar para quê? O povo moçambicano está envolvido nessa luta para quê? Por que a gente vai perguntar a alguém, a um escravo, se quer deixar de ser escravo? Recusamos terminantemente o tal referendo. Mas no fim verificamos, aliás eles disseram, que o mandato que eles tinham era de cessar fogo. Não sei, cessar fogo nada a ver cessar fogo, enquanto você não reconhecer que Moçambique necessita independência. E a Frelimo teve o mérito de negociar até de fato conseguir a independência. Senhor Mariano Matsinha, o tempo já nos pressiona bastante, vamos ter que cortar algumas etapas. Sim. Boas, más memórias em 1 minuto apenas. 30 segundos para boas memórias, outros 30 para más memórias. Boa memória mesmo foi as negociações para a independência. Que culmina com a proclamação da independência nacional. Yeah. E más memórias da vida. Agora, nas primeiras negociações, nós analisamos, depois das negociações, né? Fizemos um comunicado muito tênue com os portugueses, né? Mas chegamos à conclusão que o governo português não tinha, naquela altura, poder suficiente para negociar para a independência de Moçambique. Mas que as Forças Armadas, o movimento das Forças Armadas, sim senhor. Então enviamos Aquino de Bragança para Portugal, para contactar os elementos do movimento das Forças Armadas. E ele foi, contactou, e começamos uma negociação secreta com o movimento das Forças Armadas. E esta negociação acabou resultando. Isso que resultou. Primeiro pressionaram, porque os portugueses tinham aquela ideia de federação, Portugal com as colônias, uma federação portuguesa. Nós dissemos, olha, nós não somos portugueses, nós somos moçambicanos. E essa federação, nós não a queremos. Nós lutamos para a independência de Moçambique. No governo de transição, esta parte ocupou várias pastas ministeriais. Senhora Mariano Matsinha, agora, já no período em que goza do período de descanso, passe a repetição, como é que passa os seus tempos livres, nesta altura? Os meus? Tempos livres, agora. Agora? Sim. Bom, estou no partido. Já não está muito ocupado assim, está ao nível do partido, não está... Faço algum trabalho do partido. Algum trabalho do partido? Sim, sim. No partido não há reforma. Então, só passa os tempos livres dedicando esse período ao partido? Ao partido. Não passeia? Bom, passear precisa de meios, não é? Que não os tem. Não conseguiu acumular o suficiente durante o período em que esteve no ativo? Para ter uma reforma que o permite passear. Quando que a gente ganhava, o grande problema é esse, não é? Bom, ganha-se mais do que muitos moçambicanos, mas há muitos moçambicanos que ganham mais que o ministro, né? Até mais que o presidente. Né? Sr. Mariano Matsinha, é com isto Moçambique que alguma vez sonhou? Não, certamente que não é? Mas isso é a realidade. Quando a gente sonha de um Moçambique imaginário, certamente que não é este Moçambique. Mas a realidade é outra. Nós aprendemos que, afinal, Moçambique não é uma ilha, não é? E que Moçambique, como qualquer outro país, está sujeito a forças externas, sobretudo. Internas e externas. Portanto, o que me admira muito a Frelimo, até hoje fico muito satisfeito com a Frelimo, é a sua adaptação a essas mudanças. Em função da dinâmica da vida a Exatamente. O nosso tempo está esgotado, Sr. Mariano Matsinha. Penso que vamos ter de certeza aqui na mídia mais outras oportunidades de poder saber um pouco daquilo que foi a sua longa trajetória. Não é sequer em dias, nem meses que se pode esgotar a grande bagagem de vida e obra do Sr. Mariano Matsinha. Este foi o espaço de entrevista que hoje contou com o general na reserva Mariano Matsinha, que
começa o seu engajamento político muito antes do início da luta armada de libertação nacional e a seguir, depois da independência nacional, ocupou várias pastas governamentais e hoje, a nível do governo, pelo menos, não está no ativo, mas dedica quase o tempo inteiro, como disse, ao seu partido de sempre, a Frelimo. Nós voltamos proximamente. Fique bem.